Congonhas, Minas Gerais, anos 50. Um homem simples, da roça, que mal sabia ler. Seu nome, José Pedro de Freitas. O Zé Arigó. Mas em certos momentos, Zé Arigó não era Zé Arigó. Ele se tornava outra pessoa. Alguém que falava com um sotaque alemão carregado, que se apresentava como o Dr. Adolf Fritz, um médico alemão morto na Primeira Guerra Mundial. E o que ele fazia era impossível. Hoje, o Arquivo Enigma não investiga um caos. Investigamos um fenômeno. O homem que em transe realizava cirurgias complexas, enfiava facas em olhos e cortava tumores com canivete enferrujado, sem anestesia, sem dor. E dizem, com curas milagrosas. O Arquivo Enigma foi investigar os relatos. E eles são inacreditáveis. Zé Arigó não era médico. Ele era um trabalhador rural. Depois, funcionário da Previdência. Mas, quando incorporava o Dr. Fritz, ele se tornava o cirurgião mais procurado do Brasil. Milhares de pessoas, desenganadas pela medicina, iam a Congonhas. A fila dobrava o quarteirão. O método era o que chocava. Sem asepsia, ele operava com um canivete de roça, uma faca de cozinha ou qualquer lâmina que estivesse por perto. Muitas vezes, enferrujada, ele limpava o instrumento na própria camisa. Sem anestesia, os pacientes estavam totalmente acordados. E o mais incrível, sem dor. As testemunhas e os próprios pacientes juravam que não sentiam dor, apenas uma leve pressão. E ele não era um rezador. Ele cortava, ele removia tumores, cataratas, enfiando a faca no olho. Cistos. O caos diz que, após a cirurgia, não havia infecção e as pessoas eram curadas. Isso não foi só folclore. O mundo veio investigar. Nos anos 60, uma equipe de médicos e parapsicólogos americanos, liderada por André Hapoheric, o mesmo que investigou Uri Geller, veio ao Brasil. Eles tinham apoio não oficial da NASA e do governo dos Estados Unidos. Eles queriam saber o que é Zé Arigó. O que os cientistas descobriram daqueles chocados. Primeiro, a voz. Quando incorporava Dr. Fritz, a voz de Arigó, um matuto, mudava completamente para um sotaque alemão perfeito. A fisiologia dele também mudava. Em transe, seu batimento cardíaco disparava para 180, o de um maratonista. Mas ele permanecia calmo. O sangramento nas cirurgias era mínimo, muito menor do que o esperado, como se o Dr. Fritz cauterizasse os cortes psiquicamente. E eles tinham a prova. Eles filmaram tudo. As cirurgias eram reais. Os tumores removidos eram reais. As curas pareciam reais. A conclusão dos cientistas foi: não sabemos o que é isto, mas não é fraude. Mas o que a ciência internacional via como um fenômeno, a lei brasileira via como crime. A Igreja Católica e o Conselho Regional de Medicina acusaram de curandeirismo e exercício ilegal da medicina. Zé Arigó foi preso 2 vezes. E aqui, o caos fica ainda maior. A lenda diz que, mesmo preso, o Dr. Fritz continuava a operar. Dizem que o presidente Juscelino Kubitschek, o JK, tinha uma filha doente, e os médicos não conseguiam curar. JK teria, secretamente, libertado Arigó da prisão por uma noite. Arigó, incorporado pelo Dr. Fritz, teria operado a filha de JK. A menina foi curada, e JK, em gratidão, teria dado o indulto presidencial a Zé Arigó. Embora a família de JK negue, a história popular se mantém forte. Zé Arigó não morreu de velhice. Em 1971, ele morreu num acidente de carro estranho. Alguns dizem suspeito na ou foram, mas o Dr. Fritz desapareceu com ele. Não, o caos diz que o espírito do Dr. Fritz continuou. Ele passou a incorporar em outros médiums, sendo o mais famoso, Rubens Faria Jr. O cirurgião fantasma era, ao que tudo indica, uma entidade independente. Então, o que o Arquivo Enigma conclui? Teoria número 1. A da fé era 100% real. Um espírito alemão usava um homem brasileiro para curar. Teoria número 2. A cética era uma fraude genial. Arigó usava truques de ilusionismo, e as curas eram apenas o efeito placebo. E a teoria 3, do meio termo? Arigó era um médium real,
mas as curas eram uma mistura de histeria coletiva, fé e a própria resiliência do corpo humano. O enigma de Zé Arigó é o maior mistério sobrenatural da medicina brasileira. Ele foi o homem que, com um canivete sujo, desafiou a ciência. Ele foi preso por curar, enquanto médicos diplomados falhavam. O arquivo do Dr. Fritz é um crime contra a medicina? Ou um milagre que a ciência ainda não consegue explicar? Obrigado por assistir ao arquivo Enigma. Não se esqueça de se inscrever para não perder